Oi gente, eu sou a doutora Camila Vital, sou pediatra. Você está no canal Vida de Crianças e o tema de hoje é Introdução Alimentar. A introdução alimentar é um tema que gera muita ansiedade para os pais e algumas perguntas são as mais corriqueiras. Geralmente a gente indica a introdução alimentar após o 6º mês. Quando o bebê está em aleitamento materno exclusivo, não há necessidade de dar água. Agora, quando faz o uso de fórmulas infantis, a gente pede para que seja acrescido de água. E só depois dos 6 meses a gente entra com a alimentação. As recomendações, geralmente, para com 6 meses a gente iniciar uma papinha e ao 7º a gente já iniciar a 2ª papinha. Então, com 6 meses eu inicio o almoço e no 7º mês o almoço e o jantar. Isso vai de acordo com a orientação do seu pediatra. Como que eu prefiro? Geralmente eu prefiro iniciar com a papinha doce e depois evoluir para salgada. Lembrando que a papinha doce não é para acrescer de açúcar. É simplesmente oferecer a porção de fruta in natura, amassadinha ou raspadinha. A gente já não usa mais introduzir o suco primeiro. Então a gente faz as porções com a papinha de fruta doce. E aí uma orientação que eu costumo dar é você oferecer a fruta separado e dar no primeiro dia, ver se vai aceitar, se vai gostar, ou mais ainda se vai ter alergia, porque ultimamente a gente está vendo muitos casos de alergia alimentar a algumas frutas, principalmente a banana. Então vai dar uma vez primeiro, ver se foi tudo bem antes de passar para outra. No 6º mês, quando a gente vai introduzir essa alimentação, né, é do reflexo do bebê ele colocar a língua para fora. Então assim, isso não significa que o bebê não está gostando. É um reflexo que ele tem, ele ainda vai aprender a deglutir. Então, assim, algumas estratégias é você usar a colherzinha e colocar perto da boca e aí ir segurando um pouquinho, porque é um processo e ele vai coordenando essa mastigação. Muitas vezes, quando o bebê coloca para fora, né, a gente fala, ih, ele não gostou. Para eu falar que um bebê não gostou de alguma coisa, eu tenho que oferecer de 10 a 12 vezes. Então, assim, não é um processo que você vai dar e, ai meu Deus, ele jogou pra fora e não gostou. Então, é um processo gradual. Na alimentação com a papinha salgada, a gente precisa, sejam obedecidas. Então, eu tenho uma porção de proteína, eu tenho a porção de óleo, né, o fiozinho de óleo, que eu tenha a porção de carboidrato, então assim, os legumes que compõem, né, batata, mandioca, e ofereça isso equilibradamente. Até 1 ano a gente não aconselha que seja dado nem sal e nem açúcar para a criança. Isso não significa que você tem que fazer uma papinha insossa para o seu filho, né? Então, usar alho é uma opção, usar cebola é outra opção. Então faz uma comida gostosa, mas sem a presença do sal e do açúcar. Uma outra opção que eu sempre fiz para os meus filhos é na papinha salgada variar. Um dia verde, um dia amarela, um dia vermelha, porque é muito normal a gente ver no consultório o menino chegar laranja, né? Porque a mãe dá só abóbora pro menino e o menino faz beta-carotenemia. Então a palma da mão do menino fica toda amarela porque ela só dá coisa amarela pro menino. Vai te ajudar muito se você não bater no liquidificador ou no processador, se você amassar a comida. Então, à medida que você for amassando, com 6 meses você amassa mais amassadinha, com 7 meses amassa menos, porque lá no 8º a gente vai oferecer a comida, algumas coisas da comida da família, ele já vai começar a estar comendo. E com 1 ano, ele já tem que estar comendo a comida da família. E se você, e isso assim, eu sou pediatra, mas eu fiz de errado, né? Porque eu vou te falar, é bem verdade que quando a gente dá a papinha do liquidificador é bem mais fácil, e aí é só você colocar no menino, é mais difícil depois para ele aceitar a consistência. Então eu tive esse primeiro erro com meu filho,
o primeiro mais velho, mas graças a Deus eu não errei com a segunda. Essas dicas, gente, fazem toda a diferença, assim como alguns apetrechos que a gente usa durante a introdução alimentar, né? Você vai ver a colher, tipo a colher de silicone, que é mais fácil do que a colher de metal. Você vai ver a temperatura. Meu filho gosta mais de uma comida mais para fria, a minha filha gosta mais de comida para mais quentinha. Isso você vai aprendendo com seu bebê, é uma construção, assim como as preferências dele, né? Então é um processo de conhecimento. Uma super ideia que eu tive aqui agora que eu tinha esquecido. Gente, é muito importante algumas diquinhas para você que tá nesse processo. Às vezes, o meu filho não gostava muito de comer. Eu dava uma colher para ele. Enquanto ele estava mexendo com a colher, eu ia dando a comida. Isso facilitou muito a minha vida. Outras coisas. Por favor, eu sei que o processo da alimentação, você não quer que suje essas coisas, mas é tão importante que o bebê pegue na comida, que ele se lambuze, que ele se suje todo, que ele sinta as texturas tanto na boca quanto na mãozinha. Isso é um processo muito importante. Eu super espero que tenha ajudado as dicas que eu dei aqui. Se você quiser saber mais de introdução alimentar, deixa aqui os seus comentários, curta, compartilha.